Boa noite. Boa noite. Boa noite mais forte. Boa noite. Paz do Senhor. Oh, mas eu fico feliz quando eu falo e respondem alto. O pessoal lá em casa fala assim: Rodrigo, fala baixo. Não, eu gosto de falar alto, que aí me escuta bem. Queridos, que alegria receber essa oportunidade mais uma vez de vir aqui trazer a palavra. Eu costumo dizer que é algo que eu gosto muito, que me agrada, porque eu me sinto à vontade em falar de Deus, porque um dia alguém falou de Deus para mim e as coisas mudaram. Não, eu consegui mudar as coisas, porque coisas não mudam, né? Pessoas mudam coisas. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30, apenas o verso 25. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui pelo telão. Todos encontraram? Amém. Diz assim o verso 25 do capítulo 30. Tendo Raquel dado à luz a José, repitam comigo, José, Jacó a Labão disse: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Amém. Essa noite eu quero falar com vocês sobre uma mulher estéril. Quero falar com vocês de um homem que tinha um passado mal resolvido, um passado cheio de problemas. Quero falar com vocês também sobre uma casa que estava toda desorganizada, uma casa que estava mal administrada. Quero falar com vocês nessa noite sobre uma mudança que precisava acontecer em um determinado lugar por conta da hostilidade que estava acontecendo ali. Quero falar com vocês também sobre algumas pessoas que precisavam ser transformadas, algumas pessoas que precisavam ser mudadas. Quero falar com vocês também essa noite sobre uma nação que precisou passar por uma administração diferenciada para que não pudesse padecer, para que não viesse a ser destruída, para que não viesse a sofrer. Mas eu também preciso falar com você nessa noite sobre alguém que foi capaz de mudar a sua geração. Um homem que mudou a sua família, mudou os seus amigos, mudou os seus vizinhos, mudou uma nação. Um homem que tinha a capacidade de mudar os ambientes por onde passava. E esse homem é José. José, antes mesmo do seu nascimento, ele começa a transformar a vida da sua mãe Raquel. A Bíblia conta que Jacó, nessa altura do texto, ele já tinha 11 filhos, 10 homens e uma mulher com sua primeira esposa, Lia. E aí, com Raquel ainda não era possível. Deus, ele precisa de nós para que nós possamos trazer transformação para a vida de outras pessoas. Ele quer que nós sejamos usados, porque Deus ama usar as pessoas. E aí, José já chega transformando tudo no momento em que Raquel fica sabendo que está gestante. Aquela que era estéril, e naquela época, como nós sabemos, uma mulher estéril
ela era tida como infrutífera, improdutiva, amaldiçoada. Ela não era bem vista pela sociedade. Mas no momento em que ela descobre que ela está grávida de José, José já começa a transformar o semblante de Raquel. Imagina Raquel sendo estéril, Deus ouve e aí ela se torna fértil. Aquela mulher que era alvo, com certeza, de algumas chacotas, a Bíblia não relata como relatou na vida de Ana, mas o tempo era o mesmo. Então ela com certeza sofreu algumas chacotas das pessoas, alguns falatórios. E o mais interessante desse começo do texto é que Ana com certeza começa a transformar. E José, antes mesmo do seu nascimento, começa a trazer mudanças. O tema dessa palavra que eu busquei para vir aqui à frente hoje e trazer para vocês é exatamente esse: mudanças. Mudança que eu e você temos a missão de fazer. Deus pretende nos usar poderosamente para transformar a vida das pessoas. Se você nasceu para trazer mudança, você precisa definir algo na sua vida. Se você é termômetro ou se você é termostato. Ué, Rodrigo, o que é isso? O que é o termômetro, gente? Termômetro é um objeto, né, que afere temperatura. E o termostato? Termostato, ele é um objeto que determina qual é a temperatura que vai ser do lugar, do ambiente. Não é isso? E eu te pergunto, o que você tem sido? Quando você chega a um lugar, você se adapta à situação, ao lugar, ao ambiente, ou o ambiente que tem que se adaptar a você? Qual tem sido a sua escolha? Como é que tem sido na sua escola? Na sua faculdade, no seu trabalho? Você tem se adaptado àquele ambiente ou você tem trazido uma mudança? Ou você faz com que o ambiente se adapte a você? Recentemente, perdemos todos uma pessoa que eu amava muito, que era a avó da minha esposa, a dona Hilda. E certas vezes eu chegava lá na casa dela no Gama, e por conta do problema de saúde dela, ela estava muito triste, ela estava muito para baixo, ela não queria tomar remédio, ela não queria se alimentar, ela não queria tomar banho, as pessoas não conseguiam fazê-la tomar uma decisão. E aí quando eu chegava, tudo mudava. Ela começava a sorrir, eu fazia palhaçada, eu fazia imitação para ela, e de repente ela se alegrava, de repente ela queria tomar o remédio, de repente ela tomava roupa, ela tomava banho, ela vestia a roupa que eu determinava para ela, e ela se alegrava, e aquele ambiente que até as pessoas que estavam ali cuidando dela, que já estavam tristes por conta daquela situação, transformava. Você tem conseguido transformar o ambiente em que você tem andado? Você tem sido a diferença aonde você tem andado? Deus, Ele quer contar com você e Ele precisa que você entenda isso, definitivamente. Nós estamos aqui nessa terra com um propósito, alguns propósitos, e nós estamos aqui porque Deus quer usar a nossa vida. Aí você fala assim para mim: ah, Rodrigo, você não conhece a minha mulher, porque ela é terrível. Terrível é você, que não fez nada para que essa mulher mudasse. Terrível é você, que não tomou uma atitude para fazer com que aquele ambiente fosse diferente. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Deus começa algo sobrenatural na vida de José, mas Ele começa a mudar a vida das pessoas a partir da vida de Raquel. O texto diz que Jacó procurou Labão e falou: olha, permite que eu volte lá
para a terra dos meus pais? Você provavelmente conhece a história em que Jacó teve que trabalhar por muitos anos ali para o seu sogro. Mas Jacó, ele tinha um problema na terra dos seus pais, que ele teve com o seu irmão, e ele tinha um problema mal resolvido. Eu consigo perceber no texto que Jacó já tinha filhos, mas nenhum desses filhos trouxe algo que viesse ao coração de Jacó de falar assim: eu quero voltar para a terra dos meus pais. Ele trouxe uma consciência, o nascimento de José trouxe essa consciência de que ele precisava resolver aquele problema mal resolvido com o irmão dele. Então, antes de Jacó nascer, ele já mudou ou não mudou a vida da mãe? Estava triste, queria ser mãe, não é verdade? Ela estava triste, não estava? Ela não queria. Não tem um certo momento no texto que diz: dá-me filho, senão eu morro. Ela estava ao ponto de morrer, ela estava triste. Então, com a gestação, ela ficou feliz. Ao nascer José, ele foi lá e se manifestou para o seu sogro. Os sonhos das mulheres daquela época, eles não eram muito grandes, como são os dias de hoje. Elas tinham basicamente 2 sonhos. Quais que eram? Casar com um bom homem e ter muitos filhos, né? Ter filhos não, muitos filhos. Ter muitos filhos. Raquel conseguiu casar. Não conseguiu? Casou com um bom homem. Porém, não tinha filhos. As mulheres daquela época não tinham, né? Eu quero passar num concurso, eu quero ser empresária. Elas queriam isso. Desde pequena elas ouviam isso da mãe: olha, você vai casar, você vai ter um bom marido e você vai ter muitos filhos. E aí a esterilidade deixou Raquel naquele momento triste. Raquel engravidou, mudou-se o pensamento de Jacó acerca dessa mudança que ele precisava fazer. E aí Deus faz algo muito interessante quando Ele quer usar pessoas para fazer mudança. Sempre que aquele propósito se cumpre, Ele vai lá e muda José de lugar. Ele já tinha conseguido trazer essa mudança para a qual eu falei com vocês. Aí José começa a crescer um pouco mais, crescer um pouquinho, fica adolescente. E aí ele começa a trazer problemas para os seus irmãos. A Bíblia relata que os irmãos de José, eles não tinham uma boa conduta. Eles pegavam lá a parte do pai. E aí José, mesmo sendo mais novo, ele não se corrompia. Era muito mais fácil ele, como irmão mais novo, seguir os passos dos irmãos mais velhos. Não é verdade? Sim ou não? Normalmente não é assim, o mais novinho vai aprendendo o que os mais velhos fazem, mas não. Sabe por quê? Porque ele tinha um compromisso, ele tinha um propósito, ele tinha um temor de Deus. E quem tem temor de Deus não negocia os seus valores. Muitas vezes nós temos nos corrompido pelo ambiente em que estamos, pelas pessoas com quem convivemos, pelas pessoas com quem damos ouvido. Mas José, ele não fez isso. José incomodou tanto os irmãos que eles já não suportavam mais ouvir José falar de forma pacificada. Eles já se irritavam, pastor, com a presença de José. E eles sentiam ciúmes de José. Até que um dia os seus irmãos foram para o campo. E Jacó, seu pai, falou para ele: vai atrás dos seus irmãos, cadê seus irmãos? E José disse: eis-me aqui. E foi atrás de seus irmãos. Quando eles o avistaram, eles falaram um com o outro: ó, lá vem lá o sonhador. José trazia as notícias para o pai, dizendo que aqueles irmãos dele estavam fazendo coisas erradas, que estavam tendo má conduta. Naquele momento eles tiveram um plano diabólico. E aí eles jogaram José aonde? Em uma cisterna sem água.
Exatamente isso que a palavra de Deus diz. E ali naquele buraco, José tinha apenas 17 anos, os seus irmãos tramando o que fariam com ele. Vamos matar o outro. Não vamos matar. Imagina um adolescente, um jovem, 17 anos ouvindo isso. Fica imaginando ele lá dentro do buraco dizendo: morri, não morri, morri, não morri. E aquela situação toda tramando, tudo isso liderado por Judá, até que eles decidem, quando está passando uma caravana de ismaelitas, decidem vendê-lo, ao invés de matá-lo. Sabe por que José estava dentro da cisterna? Porque o propósito dentro daquela casa dele, o que ele podia fazer naquele momento, tinha que fazer, já tinha sido feito. E Deus mudou ele para outra fase. Agora está em outra fase. Naquele momento eles venderam ele para os ismaelitas. E aí eu fico imaginando José indo ser vendido. Você imagina, se coloca no lugar dele. As pessoas que deveriam te proteger, seus irmãos, eles estavam lá te vendendo por inveja, por raiva. José, a Bíblia não relata que em nenhum momento ele murmurou. Mas será que, se colocando no lugar dele agora aí, você e eu, como que a gente ia estar falando naquele lugar? Vai me vender? Você vai ver. Deixa eu sair daqui. Espera aí. Sabe por quê? Porque tem gente que não perde uma oportunidade de se vingar. De ir lá e querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas isso não aconteceu. Eu tenho certeza que a história toda vocês conhecem. E eu estou querendo te levar aí pensando nessa história do jeito que está sendo desenhada. Porque muitas pregações eu já ouvi sobre José, de sonhos, o homem que sonhava, o sonhador, o que interpreta sonhos, aquela coisa toda. Mas será que nós entendemos que José veio para trazer mudança? Será que você não é um José? Será que você não veio para trazer a mudança na sua casa? De repente você é o único cristão da sua casa. Uau! Por que será, hein? Deus quer te usar lá dentro. Talvez você é o único no seu departamento do seu trabalho. Deus, Ele conta com você. Assim como aconteceu com José. E aí ele sendo vendido ali naquele momento, os ismaelitas o levaram para o Egito. E aí Potifar comprou José. Potifar comprou José, sabe por quê? Porque a casa de Potifar estava uma bagunça, pastor. A casa de Potifar não estava indo bem. Nem tanto que no texto bíblico diz que José estava na casa de Potifar e o Senhor era com ele. E tudo quanto ele fazia era próspero. As coisas começaram a mudar na casa de Potifar. Tudo ficou no lugar, tudo ficou organizado. A missão de José já estava pronta naquele lugar. Mas aí veio a abençoada, a mulher de Potifar. Deu umas piscadinhas para Zé, né? Vou chamar de Zé porque eu já estou íntimo já. E Zé correndo. Até que aquela mulher tenta o agarrar de todo jeito. E ele não se vendeu mais uma vez. Ele não aceitou aquela situação porque ele tinha temor a Deus. Porque ele podia ou não podia pegar a mulher de Potifar? Ele era bonitão. A Bíblia fala que ele era bonito, que ele tinha boa aparência. E aí? Quem ele ia ser se ele tivesse feito isso? O medíocre amante da mulher do oficial. É isso que ele teria sido. Mas não. Ele preferiu resistir à tentação. A palavra do Senhor diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí ele saiu correndo e as vestes dele ficaram na mão daquela mulher. E aí ela começou a gritar: tarado, tarado, tarado. E aí, né, chegou
o Boitifá, né? E o que está acontecendo? Aquela história toda. Ah, José estava me querendo. José foi jogado injustamente na prisão. Injustamente. Dentro do direito até existe, né? Síndrome da mulher de Potifar. Síndrome da mulher de Potifar dentro do direito é que quando uma mulher simula, né? Uma tentativa de estupro, tá? E ela mente, ela faz igual a mulher de Potifar. José foi jogado na prisão injustamente, mas porque a missão dele dentro da casa de Potifar já tinha se encerrado. Ele já tinha trazido organização para aquele lugar. E Deus precisava continuar usando José para trazer mudança. Diga comigo, mudança. Eu preciso de mudança. Deus está falando com você aí, no lugar que você está. Deus está te incomodando com aquilo que você precisa mudar. Porque quando eu estava orando, pastor, e pedindo para estar aqui à frente, trazendo essa palavra, que essa mudança começasse em mim. Que ela começasse a trazer transformação para a minha vida. E que eu pudesse também ser um instrumento de mudança. Mas dando continuidade na história, José jogado na prisão. E aí José chega lá na prisão, né? Zé já tem lá um monte de preso, né? E Zé fala na prisão quando chega lá, né? Eu não fiz isso, eu não mexi com ela. E aí outro preso deve ter falado para ele, aqui todo mundo é inocente, Zé, fica tranquilo. E aí naquele lugar ele começa a trazer também transformação. Ele começa a interpretar sonhos. Ele ganha a confiança do carcereiro. Quando José foi vendido como um escravo, todos viam ele como um escravo, mas ele não se via como um escravo, porque um escravo faz apenas aquilo que se pede, e ele fazia além. Ele era diferente, ele fazia diferente, porque ele veio para fazer a diferença, ele veio para trazer transformação. A Bíblia fala que ele ficou ali por mais de 2 anos, porque do tempo em que ele revelou os sonhos do copeiro, passou-se 2 anos, e quando ele revelou o sonho do copeiro, o copeiro saiu e ele falou, olha, lembra de mim aqui, ó, do Zé e tal, eu não fiz isso com a mulher do cara, não. E aí o copeiro foi liberto, e ele esqueceu do Zé, não falou nada. Aquela prisão já estava caminhando do jeito, acredito eu, que Deus queria. Aquelas pessoas ali devem ter recebido muito de Deus. Mas aí a missão de José termina na prisão. E o que está parecendo um jogo, Deus novamente muda de fase. E aí Faraó tem um sonho louco lá, espiga de milho, comendo espiga de milho. Vaca amarela, comendo vaca. Vaca a gente entende, né? Pelo menos tem boca, mas espiga, já viu espiga, comeu outra espiga? Era 7 espigas comendo, não era assim o texto que fala? Quem interpreta um sonho desse, gente, pelo amor de Deus? E aí o copeiro se lembrou de José. Ó Faraó, lá na prisão, José, cara gente boa, acusado de estupro, mas pessoa gente boa, tranquilo. E aí ele é bom para interpretar sonhos. Traga-me Zé. Deram um banho no Zé, né? 2 anos na prisão, não devia estar boa a situação. Deram uma cortada no cabelo, deram uma parada na barba tipo do nosso amigo MacGyver. Deu aquela tratada nele assim, bonita, e colocou ele diante do Faraó. O Faraó contou aquele sonho doido que parecia que ele tinha tomado, era alguma coisa, não sei o que, ele tomou um chá de cogumelo, alguma coisa, o que foi, porque um sonho daquele, vaca comendo vaca, não sei o que, e ninguém conseguia entender, chamaram magos e nada. Aí José deu a explicação para ele. Falou, 7 vacas, vai ser um tempo de fartura, 7 espigas, vai ser um tempo de escassez, você precisa contratar um homem bom, administrador,
para cuidar disso aqui e não deixar que o seu pessoal morra de fome. Faraó assim o fez. O nomeou governador. José foi nomeado governador porque sua missão na prisão já tinha se encerrado. E agora ele estava com uma missão grande, que era salvar toda uma nação. Uma nação que pelos próximos anos iria passar fome, iria morrer de fome, o gado ia morrer. E aí José foi incumbido daquela missão, diante, de ter revelado o sonho. E aí ele foi estudar novas formas de plantio, de armazenamento nos celeiros, trouxe toda a mudança. E aí o Egito foi um lugar próspero. Mas tinha um pessoal lá atrás que não estava bem resolvido ainda. Vocês estão me acompanhando? Um belo dia, o Zé, sentado com aquelas rouponas bonitas, né? Alguém já viu esse negócio aí da Record, aquelas novelas lá? Aí os caras usam até rímel, né? Também, não é? Pinta o olho, os faraós. Imagina Zé sentadão lá como administrador, com seu véu lá. E aí vem seus irmãos no atacadão do Egito, fazer umas comprinhas. A Bíblia diz que toda aquela região passava fome. Toda a região circunvizinhança deles passava fome, porque eles não se precaveram. Eles não estocaram comida. Nesse tempo em que José estava como administrador, ele construiu celeiros, ele armazenou trigo. Não foi isso que aconteceu no texto bíblico? A história que todos nós conhecemos, e as outras cidades não fizeram isso. E toda aquela região vinha comprar alimentos e mantimentos no Egito. José, quando visualizou aqueles irmãos dele, eu acho isso sobrenatural. Ele grita: espiões! Não somos espiões. É espião sim, é espião. E manda os prender. Sabe por que eu acho isso interessante, pastor? Porque José era como eu e você. Ele se lembrou da dor que ele passou. E ele manteve os irmãos dele presos por 3 dias. E nesse período, ele refletiu. Eu creio que Deus falou com ele. E ele, antes de tudo, tinha dado uma condição para eles serem libertos. Ele disse: eu liberto vocês com uma condição. Deixa o irmão de vocês, Benjamim, o mais moço, comigo aqui. Judá, o homem que tinha planejado tudo, que estava à frente da venda de José e queria inclusive matá-lo, falou bem assim: não faça isso, governador. Se esse nosso irmão morrer, o nosso pai não vai resistir. Me leva no lugar dele. Sabe o que isso quer dizer? Aqueles homens foram transformados. O mesmo que já tinha vendido José e jogou ele numa cisterna, se compadeceu daquela situação e falou: não, meu pai não vai aguentar, o que nós fizemos foi algo muito errado. Rubem foi um que interviu na hora que queriam matá-lo e não deixou. E aí, ele não resistiu nesse momento. Ele começou a chorar. José chorou. E aqueles homens não entendiam porque o governador estava chorando diante deles. Mandou todos saírem do lugar, ficou só com eles e disse: eu sou o Zé. Zé? Não, sou o governador, eu sou o Zé. Aquele lá que eu estava falando. Não vende não. Não me vende não. Não me mata não. E eles ficaram extasiados com aquela situação em que o irmão que eles achavam que já estava morto estava ali como governador. Deus nessa noite quer fazer algo especial na nossa vida.
uma noite de Santa Ceia, uma noite de se reconciliar com Deus, de entender que precisamos de mudança nas nossas vidas, de entender que não estamos aqui por acaso, que nós não somos apenas um número ou um corpo andante por aí, como um zumbi, igual o pastor falou da outra vez. José entendeu que ele não estava ali para sofrer, ele não se vitimizou, ele não se colocou como um coitadinho, fui jogado numa cisterna, fui vendido por escravos, fui injustamente acusado. Não, em todos os lugares que ele passou, ele fez o melhor, ele foi excelente, ele deu exemplo, ele trouxe a cura, ele trouxe transformação, ele trouxe prosperidade. Sabe por quê? Porque o Senhor era com ele. O Senhor é com você? Será que você, de repente, numa posição de governador no lugar de José, será que você perdoaria os seus irmãos? Será que você os abraçaria? Será que você entenderia que tudo aquilo que aconteceu não foi por maldade das pessoas, mas foi porque foi um projeto de Deus, um plano de Deus para mudar tudo isso que eu contei para vocês? Às vezes a gente está reclamando do que está nos acontecendo, mas mal sabemos que por trás de tudo isso tem um propósito, tem um plano. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus não serão frustrados. A sua esperança também não vai ser frustrada nessa noite. Deus, ele vai abençoar a sua vida, a sua família. Ele vai trazer a transformação, mas nós precisamos entender que nós somos a mudança. Olha para quem está do seu lado e pergunta aí: você é o Zé? Você é o Zé? Essa noite eu creio que será um divisor de águas na minha e na sua vida. E mais importante do que é você ter vindo para cá essa noite, é a maneira como você vai sair daqui. Porque nós não podemos sair daqui os mesmos. Podemos sair com a mesma carinha, mas não os mesmos dentro de nós. Repita comigo assim: eu vou ser um José por onde eu andar. Eu não vou murmurar, mesmo que eu seja vendido, porque eu sei que o Senhor está comigo. Queria pedir para o louvor ir subindo. É uma história muito conhecida, que já assistimos em filmes, que já assistimos em novelas, mas cada vez que a gente lê esse texto bíblico, a gente pode extrair algo para a nossa vida. Mudança. Um homem que foi colocado para fazer e trazer mudanças. E eu e você também podemos fazer isso. Amém? Queria pedir algo. Queria pedir que o louvor pudesse começar aí tocando os instrumentos, deixando aquele fundo lindo. E que, se possível, essas luzes daqui elas fossem apagadas. Eu não quero que você fique em pé. Eu não quero que você erga a mão. Eu não quero te pedir nada do que é de praxe. Mas eu quero te levar agora a um entendimento necessário. E que essa palavra venha trazer uma transformação na nossa vida. Amém? Eu vou orar por você nessa noite. E eu tenho certeza que aquilo que Deus queria falar com você, Ele já falou, e você entendeu muito bem o recado. Amém? O Espírito Santo de Deus. Senhor, quantas vezes temos nos colocado em posição de fracassados, Senhor, aceitando, Senhor, a sugestão
daqueles que estão à nossa volta, daqueles que muitas vezes, Senhor, não entendem ou não receberam ainda o Teu propósito, Senhor, no coração deles. Deus, nessa noite, eu te peço que o Senhor venha trazer o entendimento e a compreensão para essa igreja, para cada membro, para cada irmão, para cada pessoa que acompanha essa palavra pela internet, Senhor. A Tua palavra não tem barreiras, Senhor. E nessa noite, aí no seu lugar, que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus que te deixe sensível a entender as mudanças que você precisa para a sua vida e para a sua família. De repente você saiu de um estágio que estava bom e foi para um estágio que está ruim agora, e você está achando que é Deus que não está olhando por você. Mas Deus te fala nessa noite: eu estarei com você todos os dias da sua vida. O sangue de Jesus, ele é capaz de te lavar, de te purificar, de te renovar, de te transformar, de refazer essa aliança, uma aliança que foi quebrada. É a nova aliança. Essa é uma noite de oportunidade. A oportunidade que Deus está te dando aí no seu lugar, sentadinho onde você está, com os olhos fechados. Pode fechar seus olhos, ninguém vai pegar nada aí do seu lugar, não. Jesus ama muito cada um de nós aqui. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que a Tua igreja, Senhor, tenha recebido essa palavra, Senhor, com o coração aberto. Que os nossos corações, Senhor, que estavam empetrificados, Senhor, sejam trocados por um coração de carne, um coração sensível a entender o que o Senhor tem para nós. Nessa noite eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos essa palavra, Senhor. E que ela possa, Senhor, mudar as nossas vidas, a nossa família, por onde andamos, aonde trabalhamos, porque o Senhor está conosco e nada temeremos. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na minha e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Leva-me